Como é que estão a resolução da lista de exercícios? Como é que vocês estão? Já estão terminando? A senhora tá falando da segunda? A segunda Da nossa lista? atividade avaliativa. Falando da nossa atividade avaliativa, Mados. Ah, da primeira A unidade. primeira já encerrei. Agora É, eu porque vou a venceu a segunda. data, né? Não, mas eu tô falando da nossa atividade avaliativa. Da lista de exercícios da atividade avaliativa. Eu já entreguei já. Já enviaram? Eu já tô respondendo a segunda. Olha. Pessoal, ó. Eu tô tentando aqui desativar uma câmera. O que que acontece? Eu vou só lembrar para vocês, antes da gente iniciar as discussões, sobre a nossa data, certo? Então, o que é que nós temos? A unidade 1, que é a que nós estamos agora, que hoje é o nosso último encontro, né? O nosso último encontro online da unidade 1. E nós vamos finalizar no dia 27. Então, pessoal, só reafirmando para vocês a data, né? Novamente trazendo para vocês já para chamar a atenção. Vocês têm até o dia 27, até a próxima terça-feira, não é isso? Dia 27 é a próxima terça-feira para que vocês estejam enviando a resolução das listas de exercício, certo? Então, nessa unidade 1, nós não vamos ter questionário avaliativo, só chamando a atenção novamente, né? Nós só vamos ter uma lista de exercícios que vai ser nossa única atividade avaliativa. Ela vai valer 10 pontos, essa lista. Já está na atividade avaliativa de vocês, certo? Ficou aberta desde o início da unidade. E aí vocês têm até a próxima terça-feira para enviar. Então a gente já está aí na reta final mesmo da unidade. Nós já estamos aí dando adeus a essa primeira fase de cálculo 2. E vou chamar a atenção para vocês, porque como eu já tinha dito no início, na primeira reunião, qualquer envio que seja feito após as 23h59, né, do dia 27, não serão aceitos, viu? Então, eu falo isso até para chamar a atenção dos meus tutores também. Então, meus tutores, fiquem atentos, porque não serão aceitos em nenhuma hipótese, certo, amados? Sobre qualquer que seja a justificativa o envio após esse horário. Então, quem tiver, porventura, alguma dificuldade com relação à internet ou algo nesse sentido, envia antes do dia, que é para poder não correr o risco de vocês perderem essa nota, porque a gente só tem uma atividade apenas, certo? Nós só temos a nossa atividade avaliativa, que é a atividade avaliativa 1, e não tem segunda chamada. Então, se porventura vocês perderem, né? Perderem essa atividade avaliativa, vocês vão ficar sem nota da primeira unidade, que é bem ruim, certo? E vai fazer uma diferença enorme no resultado de vocês. Então, assim, eu não quero que vocês estejam, né, passando por isso. Eu não quero que vocês deixem para o último horário e corram o risco de não ter internet ou ter algum empecilho que faça com que vocês enviem fora do prazo. Então, o prazo máximo é até a próxima terça-feira, certo? Nossa atividade avaliativa. E não pode ser enviado após essa data. Só vou salientar aos meus tutores que caso alguém envie no dia 28, porque o AVA, ele recebe, ele tem a possibilidade de receber após a data. Então, se porventura alguém enviar após o dia 27, os tutores devem atribuir nota 0, certo? Porque às vezes envia e não atribui nenhuma nota. Então, se enviou depois do dia 27, tutores, podem já colocar a nota 0. Vocês não precisam nem abrir o arquivo. Já envia nota 0. Assim que vocês terminarem de enviar, que a gente lançar as notas, eu mando o gabarito para vocês. Tá bom? Mas não se esqueçam da data, certo? Não se esqueçam, pelo amor de Deus, não deixe para enviar no último dia. Então aproveite o final de semana, né? Façam um vatapá bem gostoso. Enquanto vocês estão de boa, se deliciando, vocês já aproveitam, já resolve a lista do cálculo, já envia e garante sua primeira nota, porque essa atividade é mais tranquila, vocês podem fazer em qualquer momento, certo? Podem abrir em qualquer horário, vocês têm essa liberdade. Então é mais fácil para vocês. Tranquilo, amados? Acho Tranquilo, que então. sim, né?
Vamos compartilhar agora os nossos roteiros, porque eu quero falar sobre os 2 últimos roteiros hoje, que é as nossas 2 últimas aulas, né? Nossos 2 últimos momentos de cálculo, pelo menos nessa primeira unidade. Depois, nossos encontros vão ser bem reduzidos, nossos encontros síncronos. Eu acho que a gente só tem 2 encontros na unidade 2, um em outubro, um em novembro e um em dezembro. Então, agora vocês só vão viver de mês em mês, para poder não enjoar. Desligar minha câmera que fica mais legal. Tá compartilhando com vocês, né? Tá compartilhando o roteiro de estudo? Sim, pronto. Pronto. Pessoal, quando nós estávamos trabalhando com cálculo 2, o que eu falei para vocês, e a todo momento eu estou falando para vocês, que é uma continuação do estudo de derivadas. Então, quando nós temos cálculo 1, a ementa de cálculo 1, ele traz limite, derivada integral. Só que vocês estão acompanhando comigo que o conteúdo, tanto de limite quanto de derivada, são conteúdos bem extensos. Então, na verdade, se nós fôssemos fazer um estudo acerca de limites e de derivadas, seria conteúdo aí para pelo menos uns 3 componentes curriculares. Porque realmente, assim, além de ser assim, de extrema importância dentro do curso de matemática, e vocês vão perceber isso lá na frente, nós temos aí muita bagagem, muito material para falar sobre limites e derivadas. Então, no cálculo 1, a gente dá um olhar maior para limites, a gente tem um estudo mais aprofundado de limites, inicia derivadas, e no cálculo 2 a gente continua com derivadas e vai para a integral. Aí o que acontece, amados? Nesse primeiro momento, nessa unidade 1, nós vamos ter aí um enfoque para alguns teoremas, né, que envolvem agora o povo está assistindo Jornal Nacional, que envolve derivadas. E aí, dentre os principais teoremas, nós temos hoje, que nós vamos trabalhar, 2 teoremas que é fundamental também. Então, esse teorema, eu considero ele como um dos mais importantes, que é o teorema do valor intermediário, teorema do valor médio. Então, assim, sempre vocês, quando estiverem estudando, associem que é o mesmo teorema, só que são escritos, né? Desculpem. Escritos de uma outra forma, mas é o mesmo teorema. Teorema do valor intermediário e teorema do valor médio. Esse teorema ele vai garantir para vocês o seguinte: primeira coisa, para que esse teorema exista, é preciso considerar o intervalo de uma função. Então, nós vamos ter uma função qualquer, nós vamos considerar esse intervalo de análise, certo? Então, esse intervalo pode ser qualquer intervalo dentro, né, do nosso domínio. Então, nós vamos ter aí qualquer intervalo, vai ser cada função um olhar diferenciado, um intervalo diferenciado, certo? E para que esse teorema seja válido, é preciso que 2 coisas sejam válidas e na mesma ordem. Na mesma ordem no sentido de que os 2 têm que ser válidos. Não pode ser válido nenhum e nem pode ser válido o outro. Se um dos 2 não for válido, a gente descaracteriza esse teorema e a gente não consegue aplicar o teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio ele diz o seguinte: a primeira parte, nós temos que garantir que essa função ela vai ser contínua no intervalo fechado. Então, quando a gente trabalha com intervalo fechado, nós vamos trabalhar com os 2 extremos, que nesse caso a gente está representando por A e B, fazendo parte do intervalo. A gente já viu a ideia de função contínua. Eu acho que vocês já estão cansados, né? De estar verificando quando elas são contínuas ou não, certo? E aí tem algumas funções, principalmente as funções polinomiais, são funções mais rápidas no sentido, né, da gente estar verificando se essas funções elas são contínuas ou não. Então essa é a primeira parte que é preciso que seja válido dentro das nossas normas do teorema do valor médio. Então, a primeira coisa é que a função ela tem que ser contínua no intervalo fechado.
A segunda parte é que ela seja derivável. Então, aqui a gente toma como base um intervalo aberto, porque a gente não analisa o intervalo nos pontos, a derivada, nem no ponto A, nem no ponto B. A gente faz um olhar da derivada no intervalo. Então, eu preciso que, além dessa função ser contínua dentro do intervalo fechado, que ela seja derivável, ou seja, que exista toda uma derivada dentro daquele intervalo aberto. Se nós tivéssemos um intervalo fechado, para a gente perderia o sentido de ter um intervalo fechado e analisar a derivada, porque a derivada em um ponto específico vai ser um valor. Então, não vai representar para a gente uma nova função. Se não vai representar para a gente uma nova função, a gente não tem um estudo sobre aquele valor, a gente tem um valor específico. Por isso que quando a gente avalia se ela é derivável, é um intervalo aberto. Então, eu preciso que isso aqui seja válido, que ela seja contínua no intervalo fechado e que ela seja derivável no intervalo aberto. Se vocês estiverem observando qualquer função e vocês têm um intervalo de análise e vocês verificarem que essas duas consequências, que elas são válidas dentro daquele intervalo, não precisa ser dentro da função toda, mas que sejam válidas dentro do intervalo de análise, aí eu posso garantir para vocês, amados, que vai existir um valor C, um número do domínio pertencente ao nosso intervalo de análise, que está sendo representado por AB, tal que a derivada da função, certo? Vai ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Os extremos das imagens é como se fosse um y' menos um y, e b menos a, que é os extremos do nosso intervalo, os valores de x. Então, nós temos aqui o y maior, y menor, e nós temos aqui os valores para x maior, x menor. Se vocês conseguirem garantir que essas duas aqui sejam válidas, a gente garante para vocês que vai sempre existir um valor C, tal que a derivada de C vai ser igual à subtração das imagens dividido, né, pela nossa subtração do domínio. É como se fosse aqui um ΔY dividido pelo ΔX, se a gente considerar aqui um intervalo. Então, esse é o teorema do valor intermediário, o teorema do valor médio. Eu garanto para vocês, amados, que se uma função, se ela for contínua no intervalo e for derivável, vai existir, né, dentro daquele intervalo, um ponto C, tal que a subtração das imagens dividido pela subtração dos valores do domínio vai dar aquele resultado. Aqui nós temos o roteiro para vocês, certo? Ele vem mostrando para vocês também o que acontece. O que esse teorema mostra para a gente, geometricamente falando, com relação ao gráfico, o que representa para a gente esse teorema do valor intermediário no gráfico. O que ele traz de novidade para a gente? Então, o teorema do valor intermediário ele diz o seguinte: se uma função ela é contínua em AB, então veja que a nossa função, que é essa curva, ela está sendo contínua no nosso intervalo AB, que é o nosso intervalo de análise, pode ser qualquer intervalo, viu, amados? Então, esse AB não precisa ser valores positivos, não precisa ser valores negativos, não precisa ser os dois com o mesmo sinal, pode ser qualquer valor para o intervalo. O que a gente precisa é que exista dentro, né, dessa função a continuidade dela dentro do intervalo, que a gente está verificando que ela é contínua dentro desse intervalo, e que ela seja derivável dentro desse intervalo. Então, se isso aí acontecer, pessoal, vai existir um ponto dentro desse intervalo, um ponto desse intervalo C, que é a nossa tangente, ó, passando por C, tangente à curva, tangente ao gráfico, essa tangente, ela vai ser paralela, vai ser sempre paralela, por uma reta que toca os dois pontos de extremos da imagem. Então, se eu traçar aqui, ó, uma reta que pegue F de A com F de B, que são esses dois extremos, essa reta ela vai ser sempre paralela a uma reta tangente à curva e que passe tangenciando o ponto em F de C. Então, geometricamente falando, é essa a ideia das retas paralelas.
que serão as retas paralelas. A primeira vai ser uma reta que passe por C e F de C, né? Que é esse ponto representando aqui. Quando a gente fala tangente, quer dizer que toca, é uma reta que toca a curva ou o gráfico, que não necessariamente precisa ser curva, em um ponto específico. Então, nós temos aí uma reta que toque o gráfico nesse ponto específico. E essa ideia de ser paralela quer dizer que essas duas retas nunca vão se cruzar, nunca vão se tocar em momento algum. Então, quem são essas duas retas? Uma reta que passa tangente ao gráfico no ponto C, que é um valor que está dentro do intervalo AB, e a outra reta é uma reta que passe pelos dois pontos das imagens, os dois pontos de extremos do nosso análise do intervalo, F de A, F de B. Então, essas retas, considerando que o teorema do valor médio, teorema do valor intermediário, ele vai ser sempre válido, então essas duas retas vão ser sempre paralelas. Elas não se tocam. Deixa eu ver se eu consigo riscar para vocês, para mostrar para vocês as principais características. Então, o que é que nós temos? A principal característica, nós vamos ter aqui uma curva que representa uma função qualquer. Então, aqui nós temos essa curva que vai de P até Q, representando aqui uma função que a gente não sabe que função é essa, não sabe quem são os valores, como é o comportamento dessa função, mas pelo gráfico a gente percebe que ela é uma função contínua, não há quebras, ela é derivável. Então, ela parte de um ponto A, que é o extremo de um dos nossos intervalos, e vai até o ponto B, que é o extremo do nosso intervalo. Nós temos o extremo inferior e o extremo superior. O que é que acontece, amados? Se essa função representada por essa curva ela for contínua nesse intervalo, for derivável nesse intervalo, então vai existir um ponto C, e esse ponto C, a marcação dele no gráfico, quando a gente traçar uma reta, que é essa reta aqui, passa pelo ponto C, certo? Tangencia o gráfico no ponto C, essa reta vai ser paralela a uma outra reta que passe pelos extremos, que é os extremos F de A e F de B. Então, basta a gente considerar esses dois extremos. Então, geometricamente falando, teorema do valor intermediário garante para vocês que vocês vão encontrar duas retas que são paralelas. Quem vai ser a primeira reta? Uma reta que passe por F de A e F de B, que é o intervalo de análise da gente, A e B, e a outra reta é esse ponto C, que vai estar entre A e B, e que vai ser uma reta tangente ao nosso gráfico. Então, aqui, pessoal, ó, anteriormente, aqui a nossa definição algébrico, né? O nosso olhar sobre a fórmula, que a derivada da função vai ser igual à subtração dos extremos dividido pela subtração dos valores do domínio. E embaixo nós temos o olhar geométrico, que é ver o que significa dentro do gráfico esses valores. Quando vocês estiverem, né, resolvendo as funções de vocês, resolvendo as questões de vocês, se vocês verificarem que esse teorema é válido, já auxilia vocês também no gráfico, na hora que vocês forem montar o gráfico. E aqui, pessoal, ó, nós temos a prova do teorema, vocês vão ler com mais calma. A prova do teorema, né, do teorema do valor intermediário. E eu vou montar com vocês agora, nós vamos resolver com calma um exemplo desse teorema, que é o exemplo que está aqui embaixo. Não sei se vocês chegaram a ler, né? Se vocês chegaram a olhar esse material, a resolver esse material, mas aí o que acontece? Eu vou resolver com vocês essa função e nós vamos verificar sobre esse ponto C, o que acontece, né? Se existe o ponto C, e aqui pede o seguinte: mostre que o teorema do valor médio, ou o teorema do valor intermediário, ele é satisfeito, né? Ele satisfaz para o nosso intervalo 1 e 3. Então, o que acontece, pessoal? Pode existir intervalos dentro da nossa função que ele não seja válido, certo? Então, não é sempre que nós vamos garantir que esse intervalo vai ser válido, que esse teorema vai ser válido. Pode existir, né? Pode existir momentos, pode existir intervalos dentro da função que a gente não consiga aplicar
esse teorema. Mas, se vocês conseguirem, né, trazer aquelas características que nós vimos, então nós conseguimos aplicar esse teorema do valor intermediário. Então, nós temos que encontrar aqui todos os pontos C, né? Todos os pontos de C, o valor do nosso domínio, que satisfaz esse teorema do valor intermediário. Agora eu vou compartilhar com vocês o quadro branco para a gente fazer com calma sobre como seria, né? Mostrar pelo teorema do valor intermediário como encontrar esses valores de C dentro desse intervalo. Tranquilo, meu povo? Fiquei até agora falando. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o teorema do valor intermediário, a parte algébrica, a parte geométrica, antes da gente iniciar o exemplo? Silêncio total. Silêncio total. Pelo menos estamos escutando, ó. Tudo bem, todo mundo está ouvindo. Pode continuar. Pronto. Bora lá, pessoal. Vamos ver quem é a nossa função. Vamos fazer uma análise sobre essa função e ver, né, se essa função vale o teorema do valor intermediário. Eu tenho uma função x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 3x. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: essa função ela é contínua dentro desse intervalo? E aí, Professora, você oi. poderia explicar novamente como é que é o processo para a gente saber se ela é contínua ou não? Ó, assim, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: se vocês estiverem com dúvida sobre se é função contínua, não, vocês vão ter que fazer o seguinte: calcular o limite, né? Vocês calculam o limite em um determinado ponto, vocês podem tomar como análise, nesse caso, um dos extremos. O nosso intervalo ele vai de 1 a 3. Então, vocês podem tomar como base ou o número 1 ou o número 3. Vocês calculam o limite, calculam o f desse limite e verifiquem se é o mesmo valor. Se vocês calcularem o limite dessa função, quando essa função tende a 1, e vocês calcularem f de 1 e der o mesmo valor, quer dizer, e os dois têm que existir, né? Tem que ter o mesmo valor, então essa função ela é contínua. Eu acho que é melhor resolver com vocês, né? Sobre essa questão de função contínua. Vocês acham melhor ou a gente já vai direto? Ô, Pro, pra mim é melhor. Porque eu não entendi muito não, Pro. Vamos relembrar a parte de função contínua. Vocês podem tomar qualquer um dos pontos como análise. Vocês podem escolher um ponto, pode escolher um dos extremos ou pode escolher dentro do intervalo, fica a critério de vocês. Porque a gente está estudando ela ser contínua no intervalo. Então, se ela for contínua em um dos extremos ou em um dos valores, né, que estão dentro, ela vai ser contínua nesse intervalo. Então, vamos calcular aqui o limite da função, considerando o ponto 1. Então, nós vamos primeiro considerar o limite de f de x quando x tende a 1. Quando a gente for calcular o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a limite de x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 3x quando x tende a 1. Qual é o próximo passo, pessoal, para calcular esse limite? Relembre aí, cálculo 1. Como é que eu calculo esse limite?
substitui o valor de x, Sim, de x, né? Pronto. isso, muito bem. Substitui o item x pelo valor que está aqui do lado. Então, nós vamos pegar essa função que está aqui, e onde tiver x, nós vamos substituir pelo valor que está aqui do lado. Então, eu tenho aqui 1 ao cubo menos 5 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 1 ao cubo dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 5 dá 5, menos 3 vezes 1 dá 3, menos 3. Então, eu vou ter 1 menos 5 menos 3 menos 7, não é isso? Menos 8 mais 1 menos 7. Aqui é a primeira parte da continuidade. O limite, ele tem que existir. Então, a gente verificou que o limite, ele existe. Então, a primeira parte está ok para saber se ela é contínua. Segundo, f desse ponto também tem que existir. Ou seja, f de 1 também tem que existir. Como é que a gente encontra f de 1? Vai na função f de x. Onde tem x, a gente substitui por 1. Então, 1 ao cubo menos 5 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 1 ao cubo dá 1. 1 ao quadrado dá 1 vezes menos 5 dá menos 5. Menos 3 vezes 1 dá 3. Então, 1 menos 5 menos 3, menos 7. Aqui é a segunda parte do nosso teorema para provar que ela é contínua. A gente finaliza o seguinte: limite de f de x nesse caso, né, é igual a f de x, considerando a análise, né, sobre o ponto 1. Se isso aqui for verdadeiro, então a função ela é contínua. E o que foi que nós verificamos? Se a gente tomar como base o número 1, que é um dos extremos, o limite deu menos 7, o f de 1 deu menos 7, então isso aqui é verdadeiro. Então a função ela é contínua. Então a gente mostrou que a função ela é contínua. Então, sempre quando a gente for analisar e querer saber se é contínuo, a gente sempre tem que fazer o cálculo do limite da função e depois fazer esse outro processo, né? Aí o que acontece, viu, amada? Ó, esse processo que nós fizemos aqui, ele é um processo que vale para todas as funções. Então, o que é que eu vou dizer para vocês? Quem manda na continuidade para dizer se ela é contínua ou não é esse processo. Ele vai ser válido para todos. Se vocês conseguirem resolver esse processo, né? Vocês conseguem provar que a função ela é contínua. Então, o que é que vocês precisam provar? Que o limite existe, que f daquele ponto que você tomou como análise existe e que eles têm o mesmo valor. Só que tem uma das propriedades que diz que toda função polinomial, que são funções nesses formatos aqui, ó, x ao cubo menos 10, x à quarta mais x à quinta, x ao quadrado menos 10x, todas desse formato, elas são sempre contínuas, independente do intervalo que vocês tomarem como base. Só que aí o que acontece, pessoal? Às vezes você está lá estudando e encontra uma divisão de polinômios, encontra uma função que ela não é polinomial. Então, se você se apega com essa propriedade, possa ser que você não consiga resolver desse jeito. Então, o que é que eu vou dizer para vocês? Toda função polinomial que é escrita nesse formato, ela é contínua. Mas se vocês estiverem na dúvida, vocês vão sempre conseguir provar se ela é contínua, limite f daquele ponto e verificar se elas são iguais. Então, aqui, a gente conseguiu mostrar que ela é contínua no ponto 1. Então, ela também vai ser contínua nesse intervalo, vai ser contínua no 3. Agora, vocês precisam provar se ela é derivável nesse intervalo. Então, para vocês verificarem se ela é derivável,
vocês vão ter que calcular a derivada, e depois que vocês calcularem a derivada, vocês vão observar se naquele intervalo existe alguma restrição, existe algum valor que não pode fazer parte do domínio. Então, a nossa análise é de 1 a 3. Nós vamos fazer a derivada e verificar se essa derivada, dentro do intervalo 1 e 3, existe alguma restrição ou ela não vai existir. Então, a função f de x, a sua derivada... Ô, Pro, Oi. nesse caso vai derivar a função toda ou até só o 3 do intervalo? Ou vai derivar toda a função? Deriva a função toda. Ah, tá. Aí, bora lá, relembrando derivada. Qual é que fica a derivada dessa função? Qual é o resultado dessa derivada? Vai ser 3x ao quadrado. Sim. Aí vai ser 2 vezes 2. Pera. Eu tô em dúvida se o 2 vai multiplicar, Pro. O Multiplica. 5. Multiplica, né? Então vai Sim. ficar 10x. Eu vou fazer direto, viu, Matos? Que vocês já estão falando. Então, nós vamos multiplicar o 2 vezes 5, vai ficar menos 10. Vai ficar menos 10x. Menos 10x e 3x. menos 3. E menos 3. Que o x vai ser Isso. constante, né, Pro? O x, quando a gente deriva, ele fica 1. Aí 1 vezes menos 3 Entendi. Entendi. dá menos 3. Se fosse só A gente menos vai ter que 3, derivar de novo essa função aí não, a até gente só deriva finalizar, uma né? vez. Só deriva uma Ah, vez. sim. Aí, o que Entendi. acontece? O que é que vocês vão observar agora? Derivamos a função, chegamos numa função quadrada, né? Essa função quadrada, ela vai existir dentro do intervalo 1 e 3? Ou vai existir algum ponto desse intervalo que não exista imagem dessa função, que exista alguma restrição? O que é que vocês acham? Nesse caso, para descobrir, a gente vai ter que colocar o valor do 1 e o valor do 3 para a gente calcular nessa função agora derivada? Não. Agora é análise de vocês mesmo. Porque agora não tem nada a Entendi. ver com... Agora não é cálculo, agora é matemática 1. A pergunta é, vocês têm uma função quadrada e vocês vão avaliar essa função quadrada no intervalo 1 e 3. Existe algum número, algum valor para x dentro do intervalo 1 e 3 que não possa fazer parte dessa função? Meu Deus! O zero, pronto. O zero. Zero. O zero deixa ela inexistente. Amados. Mas Agora o zero fiquei não faz preocupada. parte do intervalo de 1 a 3. É o 2, professora? E aí, amados? E a gente agora estou Eu ficando tô em preocupada dúvida. com vocês. Eu acho Pessoal, que é o 2. esqueçam limites, esqueçam derivadas, esqueçam tudo que a gente já viu de cálculo 2. Bora voltar lá para matemática 1. Vocês têm uma função do segundo grau. Função do segundo grau. Tem algum valor do domínio, e se a gente considerar esse domínio especificamente de 1 a 3, que não pode fazer parte dessa função? Não é o zero, Pro. Se eu tiver o zero, primeira coisa, a informação que a colega trouxe está correta, porque o zero não faz parte do intervalo, só vai de 1 a 3. Mas se eu tiver o zero, eu vou ter aqui, 3 vezes zero, né? Porque zero ao quadrado dá zero, menos 10 vezes zero, menos 3. Dá os três. Então, aqui dá zero, Dá aqui dá menos. zero, vai sobrar menos 3. Não tem problema nenhum. Pode dar valores negativos na imagem. Eu vou tentar desenhar aqui uma função aqui do segundo grau, um gráfico. Uma função qualquer. Aqui é uma função qualquer mesmo, de função de segundo grau. É uma parábola. Observe essa parábola, verifique, vai ter algum valor de x que não pode fazer parte dessa imagem, desse desenho, desse gráfico? Não, professora. Não tem, amados.
Muito bem. Porque a parábola ela é infinita, então ela vai crescer aqui, ó, mesmo que devagarzinho. Vocês vão ter sempre um valor que faça parte do nosso conjunto imagem. Então, quando for função polinomial, x ao quadrado, mas qualquer função quadrada, não existe restrição para o valor da imagem, para o valor de x. Então, o que que acontece, pessoal? O que a gente pode fazer uma análise com relação à função do segundo grau é que ela pode ou não tocar o eixo x, que é a questão de Bhaskara. Mas é só isso aqui, ó, tocar o eixo x. Mas com relação a x, não tem nenhuma restrição. A mesma coisa é uma reta. Se eu traço uma reta aqui, ó, todos os valores de x vai ter uma imagem. Todos, independente da posição. Então, na função do segundo grau, na função do terceiro grau, do quarto grau, todas as funções polinomiais são deriváveis, independente do intervalo. Além de ser contínua, elas são deriváveis também. Então, vai sempre existir valor dentro do intervalo, viu, amados? Minha gente, bora estudar, meu povo. Ô, professora, boa Sim, noite. boa Para noite, amado. aquelas funções racionais, nesse caso aí, vai ter algum número que não vai pertencer ao intervalo. Pode existir, Pode existir, né? pode. Porque assim, pessoal, essa função aqui, ela foi uma função mais tranquila, então ela é contínua, ela é derivável. Só que vocês vão ver que quando vocês tiverem outras funções, ela pode não ser contínua, ou ela pode ter alguma restrição, algum valor que não faça parte do nosso domínio. Tem uma função que vocês estão fazendo no exercício, inclusive, que ela tem uma parte assim, ó, que é x, não, é 4 sobre x. Tem uma coisa relacionada a isso, 4 sobre x. Por exemplo, essa função, ela não pode ter o zero no seu domínio, porque o zero não pode ser denominador. Então, se eu tivesse aqui essa função, por exemplo, ela não teria o zero fazendo parte do domínio. Então, se aqui, por exemplo, tivesse, sei lá, 0,3, o teorema do valor médio não teria sentido, ele não seria válido para essa função. Então, a gente tem que verificar se ela é contínua e verificar se ela é derivável. Mas vão ter casos que pode ou não ser contínua ou não ser derivável. Não são todos, não. Agora, pessoal, já verificamos que ela é contínua. E aqui a derivada, como ela é uma função do segundo grau, ela é derivável. Agora a gente consegue aplicar, né, o nosso teorema do valor intermediário. Agora, depois que vocês já verificaram que ela é contínua, já verificaram que ela é derivável, agora a gente aplica o teorema do valor intermediário, o teorema do valor médio. E aí, o que é que diz esse teorema? Esse teorema ele diz o seguinte: eu vou escrever, eu vou apagar aqui desse lado, porque eu quero fazer passo a passo com vocês para mostrar como é que funciona esse teorema. Como está gravado, eu não sei se vocês também estão copiando, depois vocês assistem e acompanham, né, pela gravação. O teorema do valor intermediário, ele diz que se a gente pegar a subtração dos extremos das imagens e dividir pela subtração dos extremos no domínio, vai ser igual a derivada em um determinado ponto. A gente já calculou a derivada está aqui, ó. Então, a derivada da nossa função está aqui. Agora, nós vamos calcular os nossos extremos. Então, primeiro eu vou calcular f de 3. Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor para poder colocar aqui o que é que diz o teorema. O teorema ele diz o seguinte: se a função for contínua e ela for derivável em um intervalo, vai existir um ponto C, que nesse caso, esse valor de C ele tem que estar dentro do intervalo 1 e 3, tal que f de 3
menos f de 1, vocês vão começar sempre do maior para o menor. Então, é sempre f de 3 menos f de 1 dividido por 3 menos 1. Como a gente já viu que ela é contínua, já viu que ela é derivável, com certeza a gente consegue resolver isso daqui. Então, com certeza, nós vamos achar um valor da derivada, né? Um valor que vai trabalhar em cima disso aqui, que nós vamos ter esse resultado aqui. Então, como a gente não tem f de 3 e f de 1, nós vamos calcular aqui separado, depois a gente aplica na fórmula. Então, f de 3 vai ser 3 ao cubo menos 5 vezes 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. 3 ao cubo dá 27, né, Watson? 39, 27. Menos. Aqui nós temos que resolver a primeira potência, né? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5, 45. 45. Então, vai ser 27 menos 45 menos Menos 9. menos 9. Agora, bora lá. 27 menos 45 menos 13 menos 18, né? 18. Menos 18 com menos 9. Menos 27. Confere, amados? Meu povo. Fazendo Agora, as- bora. Vocês vão conferindo aí, porque eu tô fazendo as contas agora, e aí, se tiver alguma coisinha que é errado, no final não vai dar certo, não. Tem Tá que certo. fazer tudo certinho. E senão, no final, a gente não consegue resolver essa expressão. Aí, o que acontece? Aqui é f de 3. Vamos calcular f de 1. 1 ao cubo menos 5 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. 1 ao cubo dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 5 dá 5, menos 3. A gente já tinha até calculado, né? Que dá menos 7. Menos 7. Agora nós vamos aplicar o nosso teorema. Agora nós vamos aplicar o nosso teorema, que diz que f' de c vai ser igual a f de 3 menos f de 1 dividido por 3 menos 1. Ó, pessoal, esse f' de c é a derivada. Então, nós estamos buscando o valor de c, que isso aí seja válido. Então, a gente já calculou a derivada e viu que a derivada dá 3x ao quadrado menos 10x menos 3. Então, eu já vou colocar aqui direto, né? 3x ao quadrado, que é a nossa derivada da função. E o que nós temos que encontrar é o valor de x que deixa isso válido. 3x ao quadrado menos 10x menos 3 tem que ser igual a f de 3 menos 27 menos f de 1, que é menos 7, dividido por 3 menos 1. Como a gente já viu que aqui é 3 menos 1, já vou colocar direto que é o 2. Mas lembrando que esse 2 vem daqui e 3 menos 1. Então, reescrevendo, né, o que é que nós temos, e já simplificando, 3x ao quadrado menos 10x menos 3 vai ser igual a... Ó, pessoal, aqui nós vamos ter o jogo de sinal, menos por menos que dá mais. Então, nós vamos ter menos 27 mais 7 dá menos 20, né? Então, menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Eu já vou fazer direto para a gente ganhar mais tempo, certo? Então, aqui dá mais
menos 27 mais 7 dá menos 20. Menos 20 dividido por 2, menos 10. Vou só reescrever aqui. 3x ao quadrado menos 10x. Esse menos 10 vai passar mais 10 e eu vou ter menos 3 mais 10, que dá mais 7. Ô, Pro, Igual a teria zero. como você voltar aí, por favor? Eu não entendi muito essa parte na hora que deu esse valor, não, do menos 10. Do menos 10. Nesse caso aí, você pegou a função que já estava derivada e colocou na frente do teorema? Foi isso? Eu apliquei esse teorema aqui, ó. Ah, entendi. Aí, nesse caso, você tá... Ah, não tá multiplicando, não. Ó, Eu confundi, Pro. F' de C é a derivada. Hum. Essa parte aqui. Essa parte aqui. Então, professora, para a gente aplicar o teorema, a gente tem que derivar primeiro a função, para depois aplicar o teorema, é isso? Até porque vocês precisam verificar se ela é derivável. Então, entendi. deriva primeiro para verificar se é derivável. Ô, Pro, aí caso não for derivável, não vai dar para aplicar o teorema, é isso? Não pode aplicar o teorema, não. Entendi. Aí, esse lado aqui, ó. Esse lado é F' de C. Que é essa derivada que está aqui. O outro lado, nós temos F de 3 menos F de 1. Porque o que é que o teorema diz? Que se for derivável, se for contínua, vai existir um ponto C dentro desse intervalo, que essa derivada vai ser a subtração das imagens dos nossos extremos, dividido pela subtração dos valores de x. Aí, quem é f de 3 menos 27? É o que está aqui. Quem é f de 1 menos 7 é o que está aqui. Aí, deixa eu só reescrever para mostrar para vocês por que chegou do menos 10. Aqui nós vamos ter menos 27, menos por menos dá mais. Então, aqui está menos 27 mais 7 sobre 2. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é 27, e subtrai. 27 menos 7 dá 20, então vai ficar menos 20. Dividido por 2. E aí, menos 2 dividido por 2 dá 1, e acrescento 0. Menos 10. É esse menos 10 daqui. Melhorou, amada? Entendi, Pro, entendi. Pronto. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é verificar se ela é contínua, que a gente já viu que é por limite, né? Limite, e a parte de verificar se f de algum ponto específico é igual ao limite, verifique se ela é contínua. A segunda parte é se ela é derivável. Faz a primeira derivada, só deriva uma vez e verifica se aquela derivada ela vale durante todo o nosso intervalo. Então, aí vai precisar do entendimento de vocês, né? Se a nova função, que vai ser a derivada, ela vai ser válida dentro do nosso intervalo. Aí, o que acontece, viu, pessoal? Depois que vocês fizerem isso, se as duas informações forem verdadeiras, derem certo, ela ser contínua, ela ser derivável, aí vocês podem aplicar o teorema. E o que é que diz o teorema? A derivada em um ponto, então vocês vão pegar a derivada, a nova função, né, que vocês encontraram, e vai colocar igual a. Na parte de cima vai ser a subtração das imagens, que é que eu aconselho para vocês, viu, amados? Eu sempre gosto de deixar muito bem organizado para poder vocês não se perderem em algum sinal, em algum passo. Então, eu sugiro que vocês façam separados, f de 3 e f de 1, certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter que calcular a imagem. Calculando a imagem, vocês vão ter que ir na função e substituir o valor de x por o valor que está aqui dentro. Aí vocês substituem, verifiquem o resultado. E, no final, vocês vão fazer o seguinte, a subtração das imagens dividido pela subtração dos valores de x. Quem são os valores de x? Os dois.
os dois valores do extremo, que é esses aqui. Aí depois, no final, vocês jogam dentro da função. Como nesse caso, a questão, ela pede, né, que vocês encontrem o valor de x, o valor de c, nesse caso ela pede o valor de c, nós temos que resolver essa função do segundo grau. Então, nós temos que aplicar agora Bhaskara para a gente encontrar esse valor de c. Então, eu vou aplicar aqui do lado, certo? Para a gente encontrar o valor de c que torna essa Bhaskara verdadeira. Então, vai ser menos b, então vai ser 10, mais ou menos, raiz de b ao quadrado. Então, b ao quadrado é menos 10. Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 10, 70. 12 vezes 7, Que fórmula que você está utilizando aí, Pro? 84. Bhaskara. Ah, a fórmula de Bhaskara, né? Uhum. Mas é necessário fazer aí ou você só está explicando só? Não, é necessário fazer, porque você precisa responder essa equação aqui para você achar o valor de x. E o valor de x é o valor de c que a gente está procurando. Ah, entendi. Entendi. Dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 3. E o nosso valor de a é 3. Então, essa Bhaskara, pessoal, nós vamos encontrar dois valores para x. E nós vamos observar esses dois valores de x para a gente saber quem é o valor que vai se encaixar dentro dessas características, que é o nosso valor de c. Então, aqui vai ser 10, mais ou menos. 100 menos 84 dá 16. A raiz de 16 dá 4. Vou colocar aqui 2 vezes 3, porque é possível que a gente consiga simplificar. Então, o nosso C', vou chamar aqui de C', vai ser 10 menos 4. Dividido por 2 vezes 3, que dá 6. 10 menos 4 dá 6. Dividido por 6, que dá 1. E o C, duas linhas, vai ser 10 mais 4, dividido por 6. 10 mais 4 dá 14, dividido por 6. Se vocês dividirem em cima e embaixo por 2, vocês vão ter dividido em cima por 2 vai dar 7, embaixo vai dar 3. 7 dividido por 3. Aí nós conseguimos, pessoal, os dois valores, né? Os dois valores que podem ser o nosso valor de C. Só que o que é que acontece? Como eu estou dizendo para vocês que existe um valor entre, né? Entre esses dois resultados, nesse caso, nós temos que pegar os valores que se encaixam dentro desse intervalo, né? Que nós estamos tomando como base, que é 1 e 3. Então, o 1, ele já é extremo. Ele já está caracterizando um dos extremos do nosso intervalo. Então, nesse caso, o nosso resultado, ele vai ser só 7 sobre 3. Ou seja, qual é o resultado dessa questão? 7 sobre 3. Esse é o valor de C. Por que C' não pode? Porque 1 já é o nosso extremo. Então, a gente não faz uma análise com o nosso extremo. A gente faz uma análise com o valor intermediário, no meio. Agora, bora lá. Dúvidas? Então, se fosse 3 também não poderia ser, porque é extremo, né? Não poderia ser porque é extremo. E aí, Entendi. todas as vezes que for extremo, Não pode. não pode.
E outra coisa, pessoal, se, por exemplo, ó, tomem cuidado também com a fração. Porque, por exemplo, se vocês tiverem aqui uma fração, e aí vocês ficarem na dúvida, na hora que vocês dividirem essa fração, por exemplo, 4,8, então esse valor também não faz parte, porque não está dentro do nosso intervalo. Então precisa ser um valor que esteja entre 1 e 3. Voltando, viu, pessoal? Ó, Ô, Pro, voltando. nesse caso aí você fez da forma separada, né? Primeiro você fez com negativo, depois com positivo. Aí esses valores que vão ser o valor de C, né? Isso, eu resolvi Bhaskara para essa função do segundo grau. E essa Bhaskara vai me dar dois resultados, que seria x', x duas linhas. Só que como aqui a gente está chamando de C, que é o valor de C que a gente quer, que é esse valor intermediário, aí nós vamos ter, né, C' e C duas linhas. Duas possibilidades. Aí nesse caso já está concluída a conta, não precisa fazer mais nada não, né? Como aqui ele está pedindo o valor de C, aí vocês vão só mostrar que o valor de C é 7/3. Por que não poderia ser 1 também? Porque 1 é o extremo. Então a gente não trabalha com os extremos, a gente quer valores que estão entre 1 e 3. Entendi, Pro. Aí, amados, ó, o que é que acontece? Eu vou dizer para vocês. Quando vocês estiverem estudando, já cuidado, não sei se vocês chegaram nesse momento da prova, da atividade. Quando vocês estiverem estudando, nós temos que observar o seguinte: existem algumas palavrinhas que faz toda a diferença. Mostre, prove, demonstre, encontre. Então, todas essas palavrinhas faz diferença para vocês. Nesse caso, está pedindo que vocês encontrem o valor de C. Se está pedindo que vocês encontrem o valor de C, vocês precisam chegar nesse valor aqui, que é 7/3. Se pedir assim, demonstre que a função é válida o teorema do valor intermediário, ou algo nesse sentido, vocês têm que mostrar que ela é contínua, como a gente já viu, calculando, né, limite f daquele ponto, verificando se são iguais. Depois, vocês vão calcular a derivada, deriva uma vez só, e vocês podem até escrever mesmo. Como a função ela é de segundo grau, ela é derivável em todo o seu domínio. Depois, vocês vão fazer essa equivalência, derivada igual subtração dos extremos dividido, né, pela subtração dos valores de x. E aí, no final, vocês vão encontrar os valores. No caso, os valores que podem pertencer ou não a esse intervalo. Mas se pedir para demonstrar ou para mostrar, vocês têm que primeiro encontrar o limite, mostrar que é contínua, mostrar que é derivável e depois aplicar esse teorema aqui, que é o teorema do valor médio. Tem muitos lugares que vocês vão encontrar assim, ó. O TI. Teorema do valor médio, teorema intermediário. Ou TVI, algumas dessas siglas. Mas o importante é que vocês entendam que vocês precisam demonstrar que ela é contínua, que ela é derivável e que essa relação aqui ela vai ser possível. Tranquilo, amados, esse teorema? Tranquilo, professor. Tranquilo, Pro. Podemos passar para o outro roteiro, né? Porque como a gente só tem o encontro de hoje para finalizar, eu queria pelo menos falar com vocês rapidinho sobre o próximo conteúdo, que também é muito importante, certo? Que vocês vão ver que é um outro teorema de derivadas. Deixa isso aqui para lá. Viram que eu até mudei meu quadro branco hoje para vocês, olha. Não, tenho que usar outro. O do Tim estava travando demais. E aí haja paciência. Vamos para o 4. Professora, Regra no de caso do, L'Hospital. Oi. no caso
Quando faz o teste lá, quando ela não é contínua, aí não segue Não. para o teste. Se não deu contínua, Ó, então não vai ter valor de C. Ou não tem? vai existir um valor de C que tem aquela característica, que a derivada naquele ponto vai ser igual à subtração das imagens dividido pela subtração dos valores do domínio. Então, quando vocês estiverem calculando, se verificou que ela não é contínua, nem precisa verificar se ela é derivável ou não. E verificou se ela não é derivável, nem precisa verificar se ela é contínua. Precisa que seja as duas coisas ao mesmo tempo. Se uma das duas não for válida, ela não é válida, não. Beleza. Amados, um outro teorema muito importante relacionado à derivada é a regra de L'Hospital. O que acontece? Essa regra ela vai dizer para vocês o seguinte: suponha que nós vamos ter duas funções que elas sejam deriváveis, certo? Então, nós temos duas funções quaisquer que elas sejam separadamente, né, cada uma, derivável em um determinado ponto. Aí, o que acontece? Vamos supor que nós vamos calcular o limite da divisão daquelas funções que nós tínhamos. Então, o que acontece? Nós vamos calcular o limite, né, da divisão daquelas duas funções quaisquer. Se na hora que vocês forem calcular o limite, vocês verificarem que o limite for um resultado do tipo 0 sobre 0, que é uma indeterminação matemática, ou infinito sobre infinito, independente se for mais infinito, menos infinito, se os dois têm o mesmo sinal ou não. Se vocês chegarem nessa característica, certo? O que é que acontece? Nem sempre nós vamos parar por aí e dizer que não existe um limite naquele ponto, que a função, né, ela não está específica, que ela é derivável, mas que naquele ponto específico, né, o limite da divisão daquelas funções não é possível. Não. Agora nós vamos aprender um novo teorema, e esse novo teorema diz o seguinte: todas as vezes que vocês estiverem nessa situação, eu tenho uma divisão de funções, calculei o limite, cheguei no resultado 0 sobre 0, ou cheguei no resultado infinito sobre infinito, aí o que é que vocês têm que fazer para poder resolver? Deriva as duas funções, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, faz a derivada separado, certo? E aplica o limite da divisão das derivadas. Calcula a derivada das duas funções e aplica o limite daquelas derivadas. Então, vocês não precisam mais parar na indeterminação. Vocês podem derivar as duas funções e aplicar o limite das derivadas. E aí vocês vão conseguir sair dessa indeterminação e conseguir chegar no resultado que é válido para a gente. Então, calculou o limite, viu que deu um limite indeterminado, um limite qualquer que vocês estão calculando, chegou 0 sobre 0, infinito sobre infinito, aplica a derivada nas duas funções e a partir disso vocês conseguem encontrar um novo valor. Tem um exercício de vocês, deixa eu só pegar como base e resolver ele com vocês, certo? Que é da última lista. Eu vou resolver com vocês essa questão para eu mostrar para vocês quando é que a gente aplica a regra de L'Hospital. Só um minuto, viu, Matos? Vamos observar esse limite. Se vocês vão calcular o limite, a primeira coisa que vocês vão fazer é substituir aqui por 1, né? Fique de olho aí no meu limite, observando o limite, tentando fazer, né? Substituir por 1 enquanto eu apago. Já substituíram por 1? Por menos 1? Vai ficar, essa questão é da atividade, não é? Já vou até resolver para vocês, né? É porque eu já fiz direto.
Encontrou Aqui o nós quê? tive- Eu coloquei x mais 1 vezes x mais 4. O limite de x menos 1 é igual a x mais 1 vezes x mais 4 sobre 2x menos 3 vezes x mais 1. E qual foi o resultado final que você encontrou? Deu o limite de x menos 3 sobre 5. Menos 0,6 na forma decimal. Você fez direto e deu isso daí? Uhum. Mais alguém tentou? O meu deu o mesmo resultado que o dela. Bora Só ver, Amara. que primeiro eu fiz a derivada, pro. Aí depois eu só lancei na fórmula só. Certo. Ó. Deixa eu compartilhar outra tela. Eu peço que vocês fiquem comigo só até a gente pelo menos finalizar essa questão para eu conseguir resolver com vocês uma. Não saiam, não. E eu tenho que baixar também a lista de frequência. Deixa eu só baixar logo a lista de frequência para poder eu responder aquela questão. Nós temos essa função, que é x² mais 5x mais 4, sobre 2x² menos x menos 3. Quando x tende a menos 1. Se nós fôssemos resolver esse limite da forma natural, né? Da forma mais óbvia de responder o limite, nós iríamos substituir onde tem x por menos 1, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado mais 5 vezes menos 1. O meu deu menos 5, professor. Bora ver. Mais 4 dividido por 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 1 menos 3. Ó, calculando o limite, se o x está tendendo a menos 1, eu vou substituir na função onde tem x por menos 1. Vamos ver o que é que nós vamos ter de resultado. Eu vou fazer já por partes, para vocês observarem e mostrar para vocês que o cuidado com o sinal faz toda a diferença. 0 sobre 0. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Qualquer número elevado ao quadrado dá positivo, independente do sinal. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. E aqui mais 4. Sobre. Na parte de baixo, nós vamos ter duas. A gente sempre resolve potência primeiro. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 1 ao quadrado dá 1. Foi o que eu falei. Qualquer número elevado ao quadrado é positivo, independente do sinal. Menos por menos dá mais. Então, eu vou ter menos da forma e menos 1 vai ser mais 1. Menos 3. 1 menos 5, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, vai ser menos 5 menos 1 dá 4, menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. 0 sobre 0. Sobre 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Aqui é uma indeterminação matemática. Vocês poderiam até tentar manipular essa função, tentar sair dessa indeterminação, só que existem casos que a gente não consegue essa manipulação, a gente não consegue sair dessa indeterminação. Então, vocês estão calculando o limite de uma função. Verificou que o limite deu 0 sobre 0 e vocês não conseguem fazer aquelas manipulações que a gente já viu no limite, né? Às vezes a gente faz uma divisão de polinômios, reorganiza, multiplica em cima e embaixo por algum valor, a gente consegue sair da determinação. Tem casos que a gente não consegue fazer isso. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem calcular a derivada das duas funções. Eu vou chamar aqui f' da primeira derivada. Vou chamar aqui, ó, de x' para dizer que esse x' é a função do numerador, certo? Vou chamar de x', x duas linhas, x' é a função do numerador.
Vamos derivar a função do numerador. Quando eu derivar a função do numerador, eu vou ter 2x, que é daqui, né, do x ao quadrado, mais 5x, a derivada vai ser 5, e 4, a derivada vai ser 0. Agora eu vou chamar f' de x duas linhas. Esse x duas linhas é a função do denominador, que é essa função aqui de baixo. Então, a derivada de 2x ao quadrado é 4x. A derivada de menos x é menos 1. E a derivada de menos 3 é 0. Então, foi o que eu fiz, ó, amados. Primeiro, calculei o limite direto, verifiquei que dá 0 sobre 0. Aparentemente, eu não consigo fazer uma manipulação para sair dessa indeterminação. O que foi que eu fiz? Calculei a derivada do numerador. Então, aqui vou botar n, que é para dizer que é numerador. E aqui, denominador. Calculei as duas derivadas. O que foi que eu observei? Tanto o numerador quanto o denominador, elas são deriváveis. Existe a derivada. E essas duas derivadas, ela existe para qualquer ponto. Para qualquer função, para qualquer ponto que vocês tomarem dentro do domínio, essas duas derivadas, ela vai existir. Então, o que foi que eu percebi? Que a função do numerador é derivável, que é 2x mais 5, é uma função afim. E a função do denominador, ela também é derivável, que também chegamos na função afim. Se vocês verificarem tudo isso, primeiro, verificou a indeterminação. Segundo, verificou que tanto a função do numerador quanto a função do denominador, elas são deriváveis, a gente pode aplicar agora a regra de L'Hospital. E diz o seguinte: o limite Não vou reescrever isso daqui não, viu, Matos? Eu vou chamar aqui de f de n, que é para indicar numerador, para a gente ser um pouco mais rápido, certo? Sobre f de d, que é a função que está no denominador ali em cima, quando o x tende a menos 1, isso aqui é igual ao limite de deriva a primeira, deriva a segunda. Derivando o numerador, a gente já viu que nós vamos ter 2x mais 5 dividido. Derivando o denominador, que é essa segunda função, nós vamos ter 4x menos 1. Quando x tende a menos 1. Isso aqui vai ser igual a. Agora, nessa parte final, a gente pode substituir o tx e resolver o limite direto, né? Substituindo o tx por menos 1. Então, aqui eu vou ter 2 vezes menos 1 mais 5 sobre 4 vezes menos 1 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes menos 1 menos 2. Então, vai ser menos 2 mais 5 sobre 4 vezes menos 1 dá menos 4 menos 1. Menos 2 mais 5 dá 3. E menos 4 com menos 1, menos 5. Então, vejam que resultado bem diferente nós temos, né? Da nossa indeterminação. E, às vezes, a manipulação ela não é válida. Então, pessoal, o que diz a regra de L'Hospital? Calculou o limite de uma determinada função. Se vocês chegarem em uma indeterminação ou infinito sobre infinito, ou menos infinito sobre mais infinito, qualquer que sejam os infinitos, e vocês verificarem que não conseguem, né, fazer aquela manipulação, fazer uma simplificação para sair dessa indeterminação, vocês podem fazer o seguinte: calcula a derivada das duas funções, numerador e denominador. Observe se essas derivadas, se elas vão existir durante toda a função, né? Durante todo o nosso domínio. Se as duas derivadas existir, deixa eu só finalizar, viu, amado?
Se as duas derivadas existirem, derivada do numerador, derivada do denominador, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o limite das derivadas. Então, vocês deixam de trabalhar o limite das funções e trabalham com o limite das derivadas. Aí, o que acontece, pessoal? Pode acontecer, certo? De vocês estarem resolvendo e quando chegar aqui no final, mesmo assim, vocês chegarem a 0 sobre 0. Se vocês estiverem resolvendo e mesmo assim, chegou nesse final, estiverem com 0 sobre 0, vocês vão aplicar a regra de L'Hospital de novo. Como é que aplica de novo? Vocês vão derivar essa função aqui. Deriva em cima, deriva embaixo. E aí vocês conseguiriam sair da indeterminação. Quem ia perguntar? Perguntem, amados. No caso, essa regra de L'Hospital só Sim. para frações ou também pode ser para uma equação? Só para frações, amados. Só Só para frações. E as derivadas, vocês têm que fazer os derivados separados. Deriva numerador, deriva denominador, e as duas têm que existir. As duas têm que ser deriváveis. Se uma das duas não for derivável, não existir a derivada, não vai existir essa regrinha. Essa regrinha não é válida. Ela só é válida para uma divisão de funções e que as duas possuam a derivada, que elas sejam deriváveis em um determinado intervalo. Professora, Aí vocês conseguem aplicar essa formulazinha. Pode perguntar, Marcos. eu tenho duas observações. Eu fiz o exercício, eu consegui tirar essa indeterminação, porque eu tirei as raízes de cada função dessa aqui, dividi x menos a raiz e consegui tirar essa indeterminação. Aí encontrei o valor desse limite igual a 5. E outra coisa, tem uma questão que eu estou tentando resolver que está tendo um sobre uma função. Não consigo utilizar essa regra quando for assim, não, né? No caso aí eu poderia elevar toda essa função a menos 1. Estaria certo se eu fizesse assim também? Bora lá. Você fez a raiz e não chegou no resultado 3 sobre menos 5? Ou menos 3 quinto? Não cheguei a esse resultado. Eu cheguei em 5 positivo, só o número 5. Porque quando eu tiro a indeterminação, se eu dividir, esse aqui são dois polinômios. Se eu dividir eles Sim. aqui por um certo valor, eu vou conseguir encontrar a raiz dele, encontrar o princípio dele. Mas quando a gente faz por esse método, eu tô encontrando 5, não 3 sobre menos 5 aí. Aí agora eu não entendi. Mano, tem que rever só as contas. Você tem que ter cuidado na hora que você for dividir. Você está dividindo os dois por qual polinômio ou monômio? Está dividindo por quanto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando eu tirei as raízes, porque eu peguei e tirei as raízes dos dois. Aí a gente consegue encontrar uma raiz para cada um. Duas raízes. Mas elas só se cancelam se forem as mesmas. Exato. Aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui só para. Pronto. A primeira é x menos 2 vezes x mais 3. Quando eu tento tirar a raiz do de baixo, fica x menos 1 vezes x menos 2. Eu consigo cortar x menos 2 por x menos 2, entendeu? Aí sobra x mais 3 dividido por x menos 1. Porque dá para você encontrar as raízes, tipo assim, a multiplicação fundamental dessas duas, x ao quadrado mais x menos 6, dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. A de cima você disse que é x menos 2 vezes x mais 3? Deixa eu ver se é até mesmo questão. Compartilha a tela aí pra gente ver. Mas no caso aqui é x mais 5x mais 4, né? Tem essa questão também aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu acho que aqui não dá negativo, não. Não, acho que eu tô olhando outra questão que eu fiz. Acho que as duas são até parecidas. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Mas aí, amados, quando vocês estiverem resolvendo, vocês têm que ter muito cuidado nessa divisão, viu? Na hora que vocês forem tentar fatorar,
Cuidado, porque vocês só cancelam se tiver em cima e embaixo. Por exemplo, Não, digamos eu que é. sei. Se não tiver Sim, em cima e embaixo, não dá para cancelar, não. não dá para cancelar. Porque vocês têm que chegar nesse resultado aqui, menos 3/5. Ah, Então, tá. Deixa eu a ver aqui. gente tem que ver o que é que está acontecendo. Ah, tá, não. Tá certo. Encontrei. 3/3 dividido por -5. É porque Pegou eu esse fiz um resultado. caminho mais longo. No caso, eu podia ter feito por derivação. É porque eu não. Sim. Ah, eu estava olhando outra questão. Desculpa. Ah, Sim, eu mas tive aí, esse resultado, só que eu peguei, tirei as raízes de aí cada um. depois dividiu, depois resolveu o limite. Aí encontrei x mais 1 vezes x mais 4, 2x Sim. menos 3 vezes x mais 1. E aí sim, aí dá certo. Aí deu a conseguir pela fundamental. Mas no caso, teria a senhora está cobrando para a gente fazer por esse método ou a gente era para poder Não, fazer? não, É isso. eu tô dando, ó, pessoal, eu tô dando um caminho para vocês chegarem, né, no mesmo resultado, só que por um outro caminho. Vocês terem uma outra propriedade para vocês chegarem no resultado. O que é que eu vou dizer para vocês? Se aparecer alguma questão desse formato, certo? Que vocês estejam resolvendo, eu sugiro que vocês façam por esse caminho da regra de lei hospital. Por quê? Porque os gabaritos eles já estão prontos com base nisso. Então, às vezes, os tutores que estão resolvendo, eles podem ficar um pouco na dúvida se, como você fez, por exemplo, o jeito que você fez está correto. Eu entendo, para mim, que está correto. Mas, às vezes, o tutor que vai corrigir, ele fica na dúvida se atribui a mesma pontuação, não atribui a pontuação. Então, para vocês não correrem um risco, certo? Mesmo que vocês estejam com a fórmula correta, que vocês cheguem no resultado correto. Só para a gente não ter esse empecilho, certo? Então, vocês façam pela regra de lei hospital. Tá Então, certo. chegou, Essa é a minha dúvida, entendeu? sim, você Então eu vou está ter que correto. Entenda refazer, que o que você fez está correto. vou É ter que só para você refazer. não chegar nessa situação. Aí vocês, todo mundo, chegou em uma indeterminação, vocês podem fatorar. Se vocês conseguirem fatorar e conseguirem sair da indeterminação, vocês estão corretos. O que eu estou dando para vocês, o que a gente está trazendo para vocês agora é um outro caminho que talvez, né? Talvez seja mais fácil para vocês ou não. Sem dúvida. É mais Vai fácil. ver, você, quando você estava resolvendo, você tenha mais facilidade com essa parte de fatorar e você domine mais essa área. Então, vai ver, tem outras pessoas que preferem, né? Fazer a derivada porque se reduz a uma função menor. Então, fica a critério de cada um. Mas eu já estou sugerindo que vocês apliquem essa regrinha, certo? Por conta disso, por conta do gabarito já está pronto e para vocês ficarem com a pontuação de vocês, né? No caso de uma equação 1 sobre uma função qualquer, o inverso de uma função 1 sobre x ao quadrado mais 1, por exemplo, eu posso aplicar essa regra de L'Hopital ou teria que elevar essa função a -1 para poder tirar esse problema? Porque no caso aí o x estaria tendendo a zero, aí seria x ao quadrado mais x, com o x tendendo a zero, aí Seria, ficaria 1 por sobre exemplo, 0. essa função, por exemplo, sei lá, Uma função genérica assim, isso, vezes mais x. Aí com um limite de essa x função tendendo a aqui, zero. No caso, digamos que posso... seja tendendo a zero, ela não é válida. Por que ela não é válida? Porque ela só é válida, esse teorema, digamos que o limite aqui esteja tendendo a zero. Ela só é válida se forem determinações desse formato. Ou Ok, 0 sobre 0, ou infinito. Tanto faz positivo como negativo. pronto. Infinito sobre infinito. Uma dica para resolver um problema assim seria eu elevar essa função a -1 para poder tirar esse 1 aqui de cima, deixar ela elevada a -1 e tentar derivar. Você pode ir por esse caminho, só que esse teorema aqui ele não vai ser válido para essa função aqui. Só se tiver uma outra característica, alguma coisa que Aí se ela multiplicando. estiver multiplicando ou somando aqui outra função, menos cosseno de x aqui sobre x ao quadrado. Aí sim, aí você já pode. Aí se você quiser multiplicar aqui por -1, aí pode. Mas é tipo, isso aqui é -1 menos cosseno de x, cosseno de x -1 dividido por x. Porque aí, no caso, daria 0 sobre 0 aqui, mas aqui 0 daria 1 sobre sobre 0. 0. A senhora entendeu o que eu estou perguntando? No Eu caso, entendi, mas aí dá 0 sobre 0. a segunda dá, mas a primeira eu posso elevar ao inverso. É isso que eu não estou conseguindo. Mas Porque se a a primeira, senhora tem questão assim. digamos que você tem aqui sobre uma função qualquer.
sei lá, uma função aqui qualquer. Se aqui nessa função dá 0 sobre 0, independente de quem seja os valores que ficam aqui, o resultado vai ser 0 sobre 0. Porque aqui você tem uma multiplicação e aqui eu tenho 0 sobre 0. Então, o 0 sobre 0 já me garante que o resultado daqui vai ser 0 sobre 0. Mas Então, a você questão tem que... não está multiplicação, aqui é um sinal de menos entre uma função e outra. Eu sei que eu posso fazer por limite, limite de um menos o limite do outro. Porém, nesse limite aqui, eu não estou conseguindo ter ideia nenhuma para resolver ele. A senhora teria alguma sugestão? É por isso que eu perguntei se eu poderia levar ele a menos um. O limite, lê para mim o limite. O limite de 1 menos cosseno. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Para a gente Entrava. finalizar e eu liberar vocês, né, Matos? Porque o limite de 1 menos o cosseno, 1 menos o seno, ou então 2 seno menos 4, sei lá, algo desse formato, dá para vocês resolverem por isso aqui também, viu, Matos? Mas na hora que vocês forem resolver, vocês têm que tomar cuidado com as funções Pronto, trigonométricas. ó. Limite com x tendendo a zero de 1 sobre x ao quadrado mais x menos 1 sobre o cosseno de x menos 1. Aí vai ficar 1 sobre 0, 1 sobre 0. Aí eu tô perguntando isso aqui, eu poderia 1 levar sobre x, 1 sobre x ao quadrado mais x. menos 1 sobre cosseno de x menos 1, com x tendendo a zero. Qual é a sugestão aí? Eu quebrei a cuca e não consegui entender o que eu poderia fazer. Cosseno de x menos 1. Cosseno de x menos 1, com x Aqui tendendo a mesmo é C. Quando vocês estiverem com esse formato, MMC, como é que vai ser o MMC? Se eu tenho o MMC dos dois, o MMC vai ser a multiplicação. Você vai ficar com x ao quadrado mais Eu faço a x multiplicação dos dois e agora eu faço vezes cosseno de x menos 1. Isso não é da prova não, né? essa atividade. Só eu tô pedindo a dica. Aí o Aí que acontece? Quando vocês resolverem o MMC, vocês multiplicam aqui por 1. Vai essa ficar cosseno de x menos 1 é. menos x Fala, ao quadrado mais x. Aí vocês vão mas eu posso aplicar resolver por aqui. PSQ. Aí aqui vocês aplicam a regra de L'Hospital. Só que aqui Aí, vocês têm uma multiplicação de função. E aí, na hora que vocês forem derivar, lembrem-se das regrinhas de derivada, né, com relação à multiplicação de função. Mas se vocês estiverem nesse formato aqui, ó, vai fazer o MMC que vocês conseguem resolver. ok. Obrigado, Pro. Desculpa. Esse povo tá esperto, minha gente. Amados, por hoje tá bom, né? Vou finalizar com vocês, pessoal. Liberar vocês agora para descansar. Quase um sextou. E já vou estar lançando também o material dessa aula no grupo, viu? No AVA. Tranquilo, meu povo? Boa noite. Ficamos até dia 15, né? Boa Tchau, noite. tchau, amados. Tchau. Boa noite, Pro. Pro, você encerrou a gravação, Pro? Encerrou a gravação? Tô achando que não foi salva essa gravação.